Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Jurisprudência em Pauta. É um prazer estar com vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas da Verbo, onde vamos caminhar mais uma etapa no nosso projeto de estudo sistematizado, contínuo e ininterrupto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui em Santa Catarina, professor do time da Verbo e condutor responsável por este projeto, que eu não canso de dizer que é o meu xodó, a menina dos olhos aqui, das minhas experiências como professor, o curso Jurisprudência em Pauta, esse curso recorrente, já estamos no episódio de número 86. É um prazer estar com vocês, vão chegando aí, vamos começar a trabalhar com o mais informativo do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, tivemos recentemente a prova do MP de São Paulo, para quem, porventura, fez a prova do MP de São Paulo. Estou tomando essa prova como um exemplo de quão importante que é o estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tivemos lá nas questões de direito constitucional, por exemplo, 16 questões de direito constitucional. Posso dizer para vocês, sem medo de errar, que 60%, 70% da prova envolvia, direto ou indiretamente, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Até mesmo o MP de São Paulo, que tradicionalmente não tende a ser um concurso, uma prova, pelo menos pelo histórico recente, o histórico tradicional, na verdade, o histórico como um todo, não costumava ser uma prova tão voltada à jurisprudência. Pelo menos nesse concurso, essa banca examinadora lá no MP de São Paulo não é uma banca profissional, é uma profissional no sentido de terceirizada, é uma banca feita pelos próprios membros da instituição. A prova de constitucional foi praticamente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí você deve estar pensando, mas jurisprudência do Supremo com qual perfil? Tivemos de tudo, tivemos julgados novos e julgados antigos, tivemos questões de jurisprudência como um todo, entendimentos consolidados, mas também tivemos questões de julgados específicos, pontualmente pensados do histórico da corte. E aí, isso só destaca a importância de vocês acompanharem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de maneira polivalente, como a gente se dispõe a fazer aqui. Não basta apenas ler o informativo e entender a tese daquele julgado específico, daquele caso. Você precisa ter essa visão um pouco mais aprofundada, dialogada do Supremo, da jurisprudência do Supremo, do histórico de julgamentos da Corte. Vou dar um exemplo da prova do MP de São Paulo, que me causou bastante impacto. Eles cobraram um julgado do Supremo, salvo engano, da década de 90, pessoal, sobre a possibilidade de medida provisória autorizar a instituição de fundo. Putz, enrolado, né? Só para você entender, a Constituição Federal tem um dispositivo lá no título, na parte financeira da Constituição Federal, que diz o seguinte: é vedada a instituição de fundos, artigo 167, salvo engano, é vedada a instituições de fundo sem expressa autorização legal. Sem expressa autorização legal. Aí veio a pergunta, será que uma medida provisória pode fazer, às vezes, dessa autorização legal e veicular essa instituição de fundo? Questão muito específica, que aconteceu uma vez lá na década de 90, uma MP autorizou a instituição de um fundo, e aí depois a MP foi convertida em lei, claro, mas aí discutiu o seguinte: será que, considerando-se aquele dispositivo da Constituição, do artigo 167, que veda criação de fundo sem expressa autorização legal, considerando-se o perfil da medida provisória, que não é lei propriamente dita, tem força de lei, será que a MP supre o requisito constitucional do artigo 167, salvo engano, inciso 9º lá da Constituição? Teve um julgado do Supremo, pelo menos que eu consegui identificar, antigo, os caras foram lá, cobraram, e a questão não era toda sobre esse julgado, não, era uma questão sobre medida provisória, e aí dentro das alternativas a gente tinha esse item. Por isso, meus caros, que vocês precisam entender a importância de desdobrar o estudo da jurisprudência para uma perspectiva de acompanhamento das novidades, mas um trabalho constante de absorção do histórico da corte. Por isso que eu não perco nenhuma oportunidade de, quando estou aqui examinando um julgamento novo, fazer remissões, voltar com vocês no passado, retomar entendimentos, fazer menção de julgados anteriores. Como o projeto, felizmente, já tem algum fôlego, muitas vezes eu direciono vocês para episódios anteriores, porque eu preciso que vocês tenham essa
essa vinculação de entendimentos na cabeça, sabe? Um julgado, um entendimento, uma discussão conectar em outro, que conecta em outro e assim sucessivamente. Hoje, a gente está tendo, essa é praticamente a regra de perfil de questões de prova que vão para o universo da jurisprudência, né? Não há mais um apego apenas a entendimentos absolutamente consolidados. Isso cai também, mas não cai exclusivamente. Não cai súmula, olha, para falar a verdade, súmula virou a exceção cobrar súmula em prova. Os caras estão direcionando para entendimentos de julgados mesmo, essencialmente ADIs, ADCs, ADPFs, enfim. Então, fica essa nossa pequena introdução, que eu gosto de fazer, esse chamado, né, para vocês, no sentido de investir o seu tempo de estudo na jurisprudência, tá bom? No estudo da jurisprudência. E o bom da jurisprudência do Supremo é que ela está centrada no direito constitucional, mas ela faz a gente pensar um pouquinho sobre administrativo, penal, financeiro, tributário e assim sucessivamente. E aqui eu não fujo dos julgamentos das demais matérias, eu sou professor de constitucional de origem, mas eu faço o meu dever de casa quando pego matérias com as quais eu não tenho tanto contato na docência, por exemplo, pegar um julgado civil. Nunca dei aula de civil na vida, não vou mentir para vocês. Já trabalhei com direito civil? Já, várias vezes, família, sucessões, incapacidade. Faço isso no Ministério Público, várias vezes, por anos, mas nunca dei a docência, né, de direito civil. Então, quando a gente pega um julgado do Supremo de base constitucional, mas que conecta com direito civil, fiquem tranquilos que eu sou um professor decente, mas sou um excelente estudante. Vou abrir os livros, vou fazer minhas revisões, vou buscar referências externas para quando enfrentar a discussão com vocês, poder contribuir também com a projeção de um conhecimento que supere, né, a discussão estritamente constitucional. As demais matérias, que são em geral de direito público, aí para mim fica um pouco mais fácil, né, porque já acabei dando aula de muita coisa, administrativo, até tributário, financeiro, eleitoral, constitucional, enfim, direito institucional como um todo, de MP, magistratura, defensoria, enfim. Mas mesmo quando eu pego o direito privado, que por vezes sai um pouquinho da nossa expertise como professor, eu tento sempre oferecer o melhor para vocês. Fecha esse super parênteses, estou apenas fazendo essa ênfase com você, meu aluno, minha aluna, que está aqui sempre comigo, para te dizer que você está no caminho certo, que a proposta que a gente traz aqui para a aula é justamente aquilo que tem se mostrado o necessário, não é mais um complemento, o necessário para enfrentar questões de prova, tá bom? E se você não fez o MP de São Paulo, passa os olhos na prova, pessoal, você vai ver que não foi apenas inconstitucional, diversas outras matérias houve uma cobrança bastante enfática de jurisprudência, tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça, no nível de aprofundamento para além de apenas ler a tese ali do julgamento, tá bom? Vamos começar a trabalhar então, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês e sempre vale dessa abertura, né? A gente vai se sentindo próximo de vocês para dar esse direcionamento de estudo. Vamos começar então a trabalhar agora com o nosso Jurisprudência em Pauta. Redes sociais à disposição de vocês. Consegui percorrer ali a minha listinha de perguntas, dei uma zerada nas perguntas que estavam lá no meu direct do Instagram, tá bom? E acredito que não ficou ninguém, pelo menos ao tempo que eu estou gravando essa aula aqui, mas vão deixando as perguntas lá. Se você fez MP de São Paulo, quiser bater um papo comigo por lá, vai ser um prazer. E fiquem à vontade, vão deixando as dúvidas de vocês por lá, os comentários, os feedbacks positivos, eu sempre fico muito feliz. E os construtivos, né, que eu nunca leio como negativos, os construtivos, qualquer sugestão, qualquer ponto. Professor, não gostei daquele ponto da aula, acho que ficou confuso, acho que o slide não está legal, enfim, pode meter a bronca mesmo, a gente aprende, eu aprendo muito com os retornos de vocês. Então fica aí o Instagram, fica o nosso grupo no Telegram e seguimos para o episódio de número 86, comentários ao informativo 1164 do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, neste julgamento, nesse informativo, nós tivemos a notícia de 7 julgados, dos quais eu vou destacar 4 ou 5 para vocês, vai depender do nosso tempo de aula. De todo modo, a gente teve 3 temas de repercussão geral, uma ADI e 2 ADPFs. A gente tem temas aqui que acabam, um informativo que acaba tendo muitos julgados recentes, mas que não são de temas necessariamente novos. Aquele perfil de julgamento de estudo, né, que eu estava comentando com vocês no início da aula. Não é porque o julgado é de 2024 para 2025 que
o entendimento que a corte veicula é recentíssimo. Quando a gente pega um tema fresco, novo, que não tem nada, eu sempre sou muito enfático. Falo, galera, isso aqui é tema novo, é fresco, nunca vi o Supremo julgar isso aqui. Agora, muitas vezes, na maioria das vezes, o Supremo tem julgado casos que, claro, sempre tem uma variaçãozinha ou outra, mas a corte só vem lá e aplica um entendimento que já existe dentro da corte. Pode ser, às vezes, um entendimento super antigo, mas, em geral, são entendimentos dos últimos 3, 4, 5 anos, né? Que a corte foi chamada a resolver num pacote de julgamentos, fixou uma referência lá atrás e agora tem apenas replicado. Só que é bom a gente sempre atualizar e olhar para o informativo com esse olhar, porque a gente tem trocas de ministros, a composição vai oscilando, e felizmente hoje em dia os ministros que entram têm mantido, e eu posso dizer isso, né, não tenho procuração para defender ministro do Supremo, não é esse o objetivo, mas fazendo uma análise crítica mesmo, como professor de constitucional, os ministros do Supremo, os novos, os últimos que entraram, têm mantido um grande compromisso de adesão com os entendimentos anteriores da Corte. A gente não vê os ministros novos, né, ministro Zanin, ministro Nunes Marques, enfim, os últimos ministros que entraram, a gente não vê eles tentando reinventar a roda. Eu assisto às sessões, né, os ministros falam lá, olha, temos um problema aqui assim, vai lá, volta no histórico da jurisprudência da corte, levanta uma pancada de precedentes anteriores num sentido tal, e aí o ministro vai lá e fala, vamos aplicar a jurisprudência da corte e toca o barco. Né? Muito importante a gente dar esse retorno para vocês, os últimos ministros têm caminhado exatamente nesse sentido. Claro, quando é uma questão nova, aí cada ministro pode julgar do jeito que quiser, né? Então, de todo modo, a mudança na composição do Supremo, nos últimos anos, não tem tido impacto tanto em reviravoltas, em viragens jurisprudenciais. A gente não tem visto isso. Pontualmente, algumas coisas têm mudado, mas muitas vezes essas mudanças por ministros que lá atrás compuseram uma maioria no sentido contrário. Então, vamos pegar o exemplo do foro prorrogativo de função, que a corte vai de novo mudar o entendimento. Tema sempre polêmico, uma hora vai aparecendo informativo, eu vou falar tudo para vocês. Por incrível que pareça, essa mudança de entendimento vem por intermédio, pelo menos no julgado, né, salvo engano, o ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, então o ministro decano da corte, que passou por todas as fases, está enxergando agora uma nova construção, um novo entendimento. O que também é absolutamente legítimo, talvez por ter passado por ter vivenciado todas as repercussões dos entendimentos anteriores, pode enxergar hoje talvez aquele entendimento que seja mais consentâneo com as duas experiências, né? O que foi no primeiro momento, o que foi no segundo momento e o que vai ser agora. Enfim, hoje estou fazendo alguns comentários mais amplos com vocês. Vamos caminhar para o nosso informativo. A gente tem aqui, como eu mencionei, 7 julgamentos. Vamos trabalhar com 4, 5 julgados, alguns deles de temas já enfrentados pela corte. A gente usa desses julgamentos para fazer revisões de jurisprudência, né? Mas temos coisa nova aqui também, fique tranquilo. E o primeiro já é novidade, né? O primeiro já é novidade, é de longe o julgamento mais importante nesse informativo, a DPF 347. A DPF 347, num passo subsequente na homologação de um processo estrutural, uma categoria nova que o Supremo abriu ali, um subtópico, uma subclasse dentro da DPF, né? Vocês vão entender o que nós vamos falar aqui. Meus caros, nós estamos aqui com um desdobramento de um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal dos últimos anos, o julgamento do Supremo na DPF 347. Se você não se lembra por número da DPF 347, né? Tudo bem, normal, você tem muita coisa na sua cabeça, mas esse é um julgamento que se você conseguir puxar de cabeça numa prova discursiva, numa prova oral, vai gerar uma boa impressão para a banca. Porque a DPF 347 é aquela famosa arguição de descumprimento de preceito fundamental que teve como objeto o exame, a análise da situação carcerária em geral existente no Brasil. Na DPF 347, que já foi julgada no mérito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional no que toca ao sistema carcerário brasileiro, a situação do sistema carcerário brasileiro. Professor, quero saber mais sobre isso. Pois bem, nós trabalhamos com esse julgamento de mérito da DPF 347 em um informativo relativamente antigo, né?
ou informativo já passado, informativo 1111, faltou um aqui, informativo 1111, em que eu fiz comentários para vocês no episódio 33 do Jurisprudência em Pauta. Salvo engano, é o primeiro julgamento que eu noticiei para vocês no episódio 33. Então, dica de amigo. Se você, porventura, está assistindo esse episódio ao tempo do lançamento, não tem como você pausar, mas se você estiver assistindo depois que o episódio já foi ao ar, pela primeira vez, né, você pode pausar agora, e eu sugiro enfaticamente que você volte para o episódio 33 e assista toda a nossa explicação sobre o julgamento de mérito da ADPF 347. Por quê? Porque aqui nós vamos dar o passo adiante ao julgamento de mérito. Fechado? Mas, se você não quiser aceitar o conselho de amigo e vou querer tocar comigo aqui, ou você estiver assistindo o lançamento da aula, né, ou quando a aula sai ali na terça às 19h30, você não consegue pausar, até consegue, mas enfim, se você quiser tocar o barco comigo, eu vou te dar uma breve síntese do que foi lá atrás. Nessa DPF 347, como eu mencionei, suscitaram perante a Corte uma situação, suscitaram à Corte Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, uma análise global do sistema carcerário brasileiro. Identificou-se nessa ADPF aquilo que se reconhece como um estado de coisas inconstitucional. O Supremo reconheceu que há um problema estrutural no sistema carcerário brasileiro como um todo, problema este que não é uma decorrência de uma ação ou omissão específica de um único segmento do Estado, é um problema estrutural decorrente de um conjunto de ações e omissões atribuíveis a todo o Estado brasileiro, Poder Executivo, próprio Poder Judiciário, Poder Legislativo, e essa situação, esse problema estrutural faz nascer inúmeras lesões individuais, prejuízos, relativizações a direitos fundamentais da massa carcerária, da população carcerária brasileira. E aí a gente tem um problema estrutural do qual decorrem inúmeros, sistemáticas violações a direitos fundamentais e direitos humanos da população carcerária. Como você já me conhece, eu deixo totalmente de lado os comentários de ordem ideológica. Ah, tá preso porque fez coisa errada, não merece tratamento bom. Isso daí é fora do nosso escopo aqui. Esses comentários, qualquer visão ideológica para um lado ou para o outro, irrelevante. O que importa é entender que o Supremo, nessa DPF, reconheceu o estado de coisas inconstitucional em relação à população, ao sistema carcerário brasileiro. E, em razão disso, pessoal, o Supremo Tribunal Federal se abriu à construção de uma solução também estrutural para esse problema. Veja que, por vezes, chegam no Supremo Tribunal Federal, ou chegam no Poder Judiciário como um todo, demandas de ordem estrutural, demandas que não se conectam a um caso específico delineado. É uma situação global que precisa ser examinada pela Corte. Essas hipóteses de problemas estruturais não se limitam, mas são muito presentes aos casos de estado de coisas inconstitucional. E aí, veja, a demanda que chega ao Judiciário é diferente. É uma demanda de ordem estrutural, que vai exigir do Poder Judiciário também uma solução de envergadura diferente, uma solução de envergadura estrutural. E aí o processo jurisdicional, na base, mas também no Supremo Tribunal Federal, precisa ser remodelado. O processo judicial tradicional não é suficiente, não é adequado para conhecer de uma demanda estrutural e para entregar uma solução jurisdicional de ordem estrutural. E por essa razão, diante desse movimento, se identifica aquilo que a doutrina especializadíssima, especialmente lá em processo coletivo, chama de processo estrutural. E aí a DPF é um típico processo estrutural de ordem objetiva, que caminhou perante a jurisdição constitucional do Supremo. O Supremo reconhece o estado de coisas inconstitucional e entrega no julgamento de mérito, lá, que eu comentei com vocês no episódio 33, uma solução também de ordem estrutural. Em que termos, pessoal? Veja, deixei aí na tela para vocês a tese fixada naquela DPF, só para vocês terem um pouco de noção, para quem não quiser assistir o episódio 33, eu vou assistir depois. Olha lá. Então o Supremo vem, primeiro, há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda uma atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições
e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. Aí vem a solução estrutural que o Supremo apregoa. Diante disso, olha o caminho que o Supremo abriu. União, Estados e DF, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no voto do ministro relator, no caso é o ministro Fachin, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária. Olha os problemas estruturais, ó. Superlotação carcerária, má qualidade das vagas existentes e entrada e saída dos presos. E aí, por fim, o CNJ realizará um estudo e regulará a criação do número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Olha só que interessante, pessoal. A entrega de uma resposta jurisdicional de base constitucional para uma demanda estrutural. O Supremo projeta aqui a seguinte construção. Não vai ser o Supremo o artífice, o condutor, o elaborador, o responsável por enfrentar e debelar esse problema estrutural. Não. Vai ter que ser uma solução pensada por todos os entes federativos, União, Estados e DF, uma forma cooperativa com as autoridades, instituições e comunidade, certo? Então o Supremo reconhece que há um problema gigante a ponto de qualificá-lo como estado de coisa inconstitucional e habilita a necessidade, reconhece a necessidade de um enfrentamento estrutural desse problema. Como? Mediante criação de planos por parte de todos os entes federativos. Agora, que plano? Como assim um plano? Um plano que atenda às constatações, às diretrizes, às finalidades expressas no voto do ministro relator que foram encampadas pelo Pleno do Supremo. Então veja que interessante, isso é muito importante para processo civil, processo coletivo e direito constitucional. Quando nós estamos diante de uma demanda estrutural perante o Poder Judiciário, a solução também vai ter que ser de ordem estrutural. Agora, a solução estrutural não vai vir concebida, delineada pelo Poder Judiciário em si. O Judiciário vai se limitar a reconhecer a existência do problema e apontar a finalidade esperada com a solução desse problema. Então o Supremo o Judiciário vai falar, olha, nós estamos aqui tem um problema estrutural e a gente tem que chegar aqui, num quadro de, deixa eu deixar a tela cheia para eu ter mais espaço para desenhar, num cenário de solução extrajudicial, solução do problema estrutural. Então aqui a gente tem um problema, aqui a gente tem a expectativa de uma solução. A gente vai ter que caminhar com essa finalidade, com esse direcionamento. Mas quem vai planificar essa construção dessa solução estrutural não é o Judiciário. São as entidades, os entes competentes. Deixa eu voltar. Tranquilo? Então, esse é um caminho, é uma construção importante na jurisprudência da Corte. E o Supremo fez isso é uma jurisprudência já na Corte. O Supremo aplicou esse entendimento no ADPF 347. Reconheceu o problema, apontou qual é o cenário de solução rumo ao qual se deve caminhar, um cenário que cuide dos problemas de superlotação, má qualidade das vagas, entrada e saída dos preços. E o caminho para chegar de onde estamos aonde queremos chegar, que o Supremo apontou o destino. Esse caminho quem vai definir são as entidades competentes, como? Mediante a elaboração de planos. Ótimo. Até aqui estou apenas recobrando com vocês, não propriamente os detalhes da DPF 347, do mérito em si, mas a lógica do processo estrutural na DPF 347. Beleza. Agora veja que interessante, né? Imagine que o Supremo julgasse o mérito da DPF 347, um voto ontológico do ministro Edson Fachin naquela DPF, ninguém recorresse, ou alguém ajuizasse alguns embargos de declaração lá, o Supremo julga os embargos, trânsito em julgado na DPF, manda para o arquivo, o fim. Acabou. Nunca mais o Supremo vai examinar essa DPF 347. Você acha que teria algum sentido, alguma função,
o julgamento de mérito da DPF 347? Resposta, claro que não, né? E aí, de novo, a gente vê a estrutura do processo estrutural. Ou melhor, está sendo redundante, né? A lógica do processo estrutural. Diante de uma sentença com aquele perfil, ou melhor, de um acordo, uma decisão do Supremo com aquele perfil, cujo teor da resposta jurisdicional envolve a elaboração de planos, o Supremo dá um passo para trás, deixa as instituições competentes trabalharem e fica esperando esse plano para ser examinado, para ser homologado. Em síntese, o Supremo não abandona a DPF 347 e não vai abandonar outros casos de processos estruturais após o julgamento de mérito. O Supremo instaura aqui, e nesse ponto a gente tem uma novidade, o Supremo instaura aqui uma fase de monitoramento de uma ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade de base estrutural, sob a forma de um processo estrutural. E aqui a gente está em terreno novo. Não é a primeira vez, propriamente dita, mas é uma etapa nova no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em outro caso em que nós tivemos uma solução ou um movimento semelhante, foi no julgamento do tema 1234 da repercussão geral, quando o Supremo viu, a gente já estudou isso aqui no Jurisprudência em Pauta, quando a gente viu o Supremo homologando um grande acordo relativo à judicialização da saúde, perante qual Poder Judiciário, qual justiça vai ser ajuizada a ação, quem vai custear o custo, quem vai custear o ônus financeiro dessa judicialização. É um processo estrutural também, né? Uma demanda estrutural, não é estado de coisa inconstitucional lá, mas como eu disse, nem todo processo estrutural tem origem em um estado de coisas inconstitucional. O estado de coisa inconstitucional, em geral, desemboca num processo estrutural, mas o processo estrutural é uma categoria maior. E aí a gente está vendo a Corte fazendo isso agora, a Corte monitorando os seus julgados. Ah, professor, mas e nos outros casos? Como é que as coisas funcionavam? Como é que o sistema foi pensado, pessoal? Lembra? O sistema processual brasileiro, como regra, foi pensado para o Supremo entregar a jurisdição. Em geral, a jurisdição, especialmente a ADI, a DC, a DPF, enfim, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Todo mundo tem que seguir a decisão do Supremo, salvo o próprio Supremo e o Legislativo, né? Mas todo mundo tem que seguir. O Supremo julga, acabou, se tiver embargo, julga, trânsito em julgado, todo mundo vai ter que obedecer a decisão do Supremo. Ah, e se alguém descumprir? Se alguém descumprir, qual que é o instrumento processual para alguém bater na porta do Supremo e falar: Supremo, estão descumprindo a decisão? A reclamação constitucional. Então, a lógica tradicional do processo era essa: trânsito em julgado da ação do Supremo, eficácia vinculante, efeito erga omnes, todo mundo tem que cumprir, se não cumprir, reclamação direta no Supremo, falando: estão descumprindo a autoridade da sua decisão, lá o juiz não está aplicando, a administração pública não está aplicando, enfim. Mas, de novo, a demanda estrutural revela que o modelo tradicional do processo é insuficiente. Se a gente julgasse a DPF 347, se a Corte julgasse e esquecesse, não ia dar 10 minutos, ia ter trocentas reclamações no Supremo, Brasil afora, dizendo: olha, aqui no Amapá, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, aqui na Bahia, aqui no Mato Grosso do Sul, essa unidade prisional está assim, aquela está assada. Não ia dar. Então, de novo, a lógica do processo estrutural. A Corte não vai poder ficar lá sentada esperando um mar de reclamações chegar. A Corte vai instalar uma fase de monitoramento desse processo estrutural. E como é que se faz esse monitoramento? Tudo começa com a Corte examinando os planos. Os planos que são aquela referência que os entes federativos vão ter que construir para dar vida à solução estrutural. Lembra? Os planos que os entes federativos vão ter que construir para dar vida à solução estrutural. E aqui a gente tem justamente esse primeiro passo da fase de monitoramento. A gente vai ver o Supremo examinando o plano que a União apresentou. O plano que a União apresentou em cumprimento, em atendimento à decisão de mérito na DPF 347. Pessoal, investi um tempo importante da nossa aula para vocês pensarem para a gente conversar um pouco de maneira mais detida e aprofundada sobre esse tema. Esse é o tema quente no histórico da Corte. É o tema especial. É um tema que pode dar questão discursiva de segunda fase. É um tema que pode dar questão em prova oral. É um tema
que você precisa olhar para os julgamentos da corte e identificar, putz, esse aqui é um julgamento que tem aquele perfil de processo estrutural que o professor Vinícius me explicou. Sempre que eu trombar com um caso como esse aqui nos nossos informativos, né, eu vou fazer essas menções para vocês. Fechado? Então veja que é um julgado diferente, né? É um julgado diferente, porque é um julgado em que a corte vai examinar o plano como um todo. A gente vai ver o Supremo apreciando o plano apresentado pela União, que é o denominado plano pena justa. O plano pena justa. E eu já antecipo para vocês a conclusão aqui, né? Houve sim a homologação do plano pena justa pelo Supremo Tribunal Federal, apresentado pela União pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma homologação parcial. Houve alguns pontos controvertidos ali que acabaram não sendo homologados, algumas ressalvas, né? Mas substancialmente o plano foi homologado. Fechado? De agora em diante, a gente se contenta basicamente com a leitura do informativo e eu vou fazendo apenas alguns apontamentos para você levar conteúdos para a prova a título de memorização. Fechado? Então vamos lá. O plano pena justa, vamos fazer a leitura. Tem como impactos esperados. 1. O enfrentamento do racismo institucional e o respeito à legalidade no sistema penal. 2. O fortalecimento de alternativas penais e a reversão do hiperencarceramento. 3. A melhoria da gestão e da vida das pessoas no sistema prisional, assegurando seus direitos e condições de trabalho dignas para os servidores. 4. A construção de políticas públicas sustentáveis que garantam a execução da pena. E 5. A adequada proteção dos bens jurídicos. 6. A redução da influência da organização criminosa nas prisões. Então, veja, o plano tem o mérito de impactar todas essas dimensões que dialogam com aquelas diretrizes e finalidades que o Supremo veiculou no mérito do julgamento da DPF 347. Tranquilo? Vamos seguir. Para alcançar esses objetivos, o plano foi estruturado em 4 eixos principais. Veja que interessante, né? O Supremo alinha onde se quer chegar. Olha, nós precisamos sair de uma situação carcerária revestida ou enquadrada como estado de coisa inconstitucional e chegar numa situação carcerária que contemple o enfrentamento do racismo institucional, o fortalecimento de alternativas penais, todas essas referências. E aí o Supremo vai olhar para o plano e ver se o plano foi construído, né, estruturado, pensado, respeitando essas balizas. E o Supremo reconhece, para alcançar esses objetivos, o plano foi estruturado em 4 eixos principais. Eu, se sou você, faço um esforço de memorização, de marcação mesmo, né, desses 4 eixos principais. Você não vai ver questão de prova cobrando o teor do plano pena justa, salvo se tiver expressa menção no edital, pode cair. Mas para uma questão de prova normal, você pode ser chamado a se posicionar, até porque isso é um informativo, sobre a existência ou não desses 4 eixos principais. Você tem uma noção, estar familiarizado com esses eixos. Então vamos lá. Eixo 1, controle da entrada das vagas no sistema prisional. Eixo 2, a qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura prisional. O eixo 3, o processo de saída da prisão e reintegração social. E eixo 4, as políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Então a lógica é a seguinte: vamos cuidar, vamos evitar, vamos tentar ser mais criteriosos com o ingresso no sistema, né? Vamos evitar, vamos restringir ou vamos interpretar de maneira mais restrita, por exemplo, os casos de prisão temporária, prisão provisória, prisão preventiva, perdão. Vamos potencializar o uso de medidas cautelares diversas. Vamos aplicar as penas restritivas de direito na sua plena potencialidade para evitar a pena privativa de liberdade. Vamos cuidar da entrada. Uma vez dentro, vamos cuidar da qualidade do ambiente, dos serviços prestados de saúde, de educação, de assistência social para o apenado e para os seus familiares. E a estrutura prisional, né? Acesso a banho quente, a alimentação, a cuidados médicos, garantir banho de sol, estrutura prisional, que a gente sabe que Brasil afora
bastante difícil de se ter estabelecimentos prisionais em boas condições. Cumprida a pena, vamos garantir o processo de saída da prisão. Evitar que pessoas fiquem presas por além do tempo. Parece um absurdo, mas isso existe. Fazer chegar o acesso ao indulto e a comutação de pena nos casos que são previstos. Ninguém não dá o benefício para quem não merece. Para quem merece, para quem preenche os requisitos do indulto presidencial, natalino, por exemplo, que quase todo ano sai, fazer chegar. Vamos fazer as progressões de regime no tempo adequado. Para isso precisa ter vaga, né, pessoal? Não adianta cumprir o requisito de progressão do fechado para o semiaberto, não ter vaga no semiaberto. Aí vai ficar esperando a vaga no fechado? Não pode, até súmula vinculante. Não é a primeira vez que o Supremo julga isso, né, pessoal? O Supremo agora está amarrando todas as pontas de uma série de julgamentos anteriores. E aí, por fim, então vamos cuidar do processo de saída e a reintegração social, que é uma grande falácia no direito brasileiro, né? Não temos políticas de integração social, muito poucas. E aí, medidas de não repetição. Precisamos colocar o barco no rumo e, uma vez realinhado o caminho, temos que ter cuidado para que as coisas não degringolem mais uma vez e retorne a um estado de coisas inconstitucional. Medidas de não repetição. Cada um desses eixos contém medidas, metas e indicadores de monitoramento e avaliação. Olha que importante a planificação. Um plano adequado, pessoal, não apenas romantiza onde quer chegar. Tem que estabelecer medidas. Olha, eu estou aqui e quero chegar aqui. Para isso eu vou usar essa medida e essa medida. Medidas e metas. Eu vou cumprir tal coisa, vou cumprir tantos por cento até tal data. Tem que ter meta, que concretize, que objetive, ou objetifique, que densifique a palavra, né? A concretização da medida. E indicadores de monitoramento e avaliação. É o ciclo de política pública. Projeta, executa, mede. Calibra a projeção, executa, mede. Calibra a execução, executa, mede. É um ciclo, né? É um processo cíclico. Isso porque a homologação do Plano Nacional é apenas o ponto de partida. E a implementação e o monitoramento contínuo serão essenciais para a efetividade da medida. Esse cara aqui é importantíssimo de você levar para a prova. Caminhando, nesse contexto, olha lá o Supremo agora, nos explicando qual é a visão que a Corte tem que ter diante de planos que são a ela, a Corte, apresentado em razão de uma decisão e um processo estrutural. Olha lá. Nesse contexto, embora não seja o papel do Judiciário elaborar a política destinada a corrigir a situação fática contestada em um processo estrutural, é legítimo que, ao homologar o plano apresentado, o magistrado leve em consideração eventuais riscos decorrentes de sua implementação e busque mitigá-los ou ainda identifique pontos de omissão. Outro aspecto relevante dessa decisão do Supremo, que vale para a DPF 347, mas vale de novo para a racionalidade dos processos estruturais como um todo. Meus amigos, apresentado um plano perante o Supremo Tribunal Federal, num processo estrutural, mas também apresentado por um juiz de direito, por um tribunal de justiça, num processo estrutural que também existe na base, mediante uma ação civil pública, por exemplo. Qual que é o papel do judiciário? Será que o papel do judiciário é apenas homologar ou não o plano, pura e simplesmente? E se o plano tiver problemas? Aqui entra uma ideia que a Corte, de novo, já havia sinalizado em julgamentos anteriores, também de ordem estrutural. O Supremo, quando posiciona o judiciário diante de problemas estruturais que tocam a política pública, ou tocam a políticas públicas, diz o seguinte, guarda essa ideia. O judiciário tem que focar no fim, na solução do problema. Tem que reconhecer onde estamos e tem que deixar claro onde queremos chegar. O judiciário tem que fixar as finalidades, as metas, as diretrizes, para que o órgão competente, as instâncias competentes, façam esse movimento de transição. Porque esse movimento, essa planificação, essa elaboração de política não é competência do judiciário. É do executivo, por exemplo. Aqui no caso é de várias instâncias, né? Ótimo. Isso é novo na Corte? Isso não é novo. O Supremo já disse isso em vários momentos.
Talvez o julgado mais recente, emblemático desse entendimento, é o tema 698 da repercussão geral. Guarda isso aqui. No tema 68 da repercussão geral, o Supremo examinou a questão referente à falta de recursos humanos na saúde. E lá o Supremo disse exatamente o seguinte, se você lê a tese do tema 68 da repercussão geral, eu acabei não colocando aqui, mas pausa a aula e vai ver. O Supremo diz exatamente o seguinte, o judiciário não pode querer ele resolver o problema de déficit de pessoal na saúde. Está faltando médico no posto de saúde, o que vai fazer? O judiciário diz, faz concurso. Não, o judiciário não pode fazer isso. O judiciário pode detectar o problema, reconhecer o problema. Falta médico e pode determinar a solução. Supra o atendimento médico naquela unidade básica de saúde. Vamos pegar um processo estrutural de comarca mesmo, um ACP qualquer que o MP ajuiza. O juiz de direito pode falar, não, você vai contratar, vai abrir um concurso para 3 vagas com essa especialidade. Não. O judiciário vai poder dizer, está demonstrado que o problema existe, precisa suprir o atendimento médico, a fila tem que ser cumprida, o atendimento tem que acontecer em tantos dias, referências objetivas de finalidade, diretrizes. Quem vai fixar o caminho para sairmos de onde estamos e chegarmos aonde o judiciário sinalizou? O executivo. O judiciário não elabora o plano, ele fixa balizas. O caminho, quem estipula é o ente competente. Por que disso, pessoal? Respeita a separação dos poderes. Respeita a separação dos poderes. Essa ideia é muito importante. Muito importante. Agora, quando chega o plano, por exemplo, vamos voltar para a DPF 347. Chega o plano. Olha, judiciário, eu vou fazer esse caminho aqui. Nós estamos aqui, queremos chegar aqui. Eu vou desenhar esse caminho aqui. Chega o plano para o judiciário. Qual é o limite da cognição, da análise desse plano pelo judiciário? O judiciário usa de novo a mesma ideia. A mesma ideia, porém agora na fase de homologação. O Supremo usa aqui a mesma ideia, porém agora na fase da homologação. O Supremo diz o seguinte, olha, ao examinar um plano, o judiciário não pode entrar nas minúcias do plano. Não pode ir lá e falar, não, mas aqui, nesse caminho aqui, em vez de você tocar esse aspecto, que tal... Não pode entrar nas minúcias. O judiciário, guarda as palavras que são do Supremo, o judiciário tem que fazer uma análise da razoabilidade do plano. O judiciário tem que fazer uma análise da razoabilidade do plano, sem entrar nas minúcias. Se o plano preencher a razoabilidade, for um caminho razoável que vai fazer chegar daqui até aqui, homologa. Agora, se esse plano padecer de problemas, de omissões, aí o judiciário vai poder fazer, sim, alguns apontamentos. Sem entrar nas minúcias, sem se substituir no lugar do administrador, do legislador, que são quem detém competências para fazer esse plano. Fechado? Então o judiciário tem que olhar em síntese para ver se o plano foi bem feito em bases razoáveis. Trouxe para vocês aqui um excerto da ementa da homologação na DPF 347, em que o judiciário deixa isso bem, o Supremo deixa isso bem nítido, olha lá. A análise do plano de ação pelo judiciário não deve adentrar nas minúcias da política desenvolvida pelos gestores. A avaliação judicial do plano apresentado em processo estrutural, o Supremo está aplicando para ele aquilo que ele exige para todas as demais instâncias do judiciário. O judiciário, a avaliação judicial do plano em processo estrutural deve considerar a sua razoabilidade, que estará caracterizada se o plano contiver 1. O diagnóstico do problema, 2. Objetivos e metas, 3. Ações e cronograma de atuação, 4. Matriz de responsabilidade, 5. Matriz de risco, 6. Previsão de recursos orçamentários humanos e tecnológicos, 7. Mecanismos de monitoramento, avaliação e publicidade. Então, tá aí as balizas que vão orientar a análise de razoabilidade para o judiciário examinar se o plano foi ou não bem feito. E aí o Supremo projeta essa análise para dentro do plano pena justa e verifica que o plano substancialmente atende às diretrizes e finalidades desenhadas pela Corte. Fechado? E substancialmente faz a homologação. Ótimo. Agora vem um outro ponto importante, já estou terminando, eu me preparei para essa DPF tomar bastante tempo da aula, fiquem tranquilos. Vem outro ponto importante agora. Plano substancialmente homologado. O que o Supremo homologou aqui? Entenda. O Supremo homologou o plano pena justa apresentado pela União.
E aí, de novo, a gente precisa relembrar do julgamento de mérito da DPF. Lá no julgamento de mérito da DPF, o Supremo também reconheceu uma margem de responsabilidade e necessidade de atuação por parte dos entes federativos, os demais entes federativos, particularmente os estados e o DF, que são quem tem também estabelecimentos prisionais. Então o Supremo disse, olha, a União vai fazer um plano com essas finalidades, vai me apresentar, eu vou homologar. E os estados também vão fazer planos. Só que o prazo para os estados elaborarem os seus planos vai começar a contar de quando o Supremo homologar o plano da União. Claro, né? Imagina, a União vai lá elaborar seu plano de ordem nacional e os estados, paralelamente, a começar a elaborar o plano estadual, ia virar uma bagunça, né? Uma torre de Babel, cada um falando uma língua. Então, o Supremo foi racional aqui. União, elabora o plano, traz para a gente homologa, da homologação começa a correr o prazo para os estados, seguindo as diretrizes do plano, seguindo a decisão do Supremo e as diretrizes do plano da União, começarem a dar projeções locais, regionais, estaduais, para a planificação do problema, para enfrentamento do problema carcerário no âmbito daquele estado. Tranquilo? Então, começa a correr agora, depois dessa decisão de homologação na DPF 347, um prazo de 6 meses para os estados-membros elaborarem os seus respectivos planos. E eu sei que no Brasil afora aí os estados estão trabalhando. Eu sei que aqui em Santa Catarina já está tendo movimentos, né, para a elaboração do plano, tal como vai haver Brasil afora. Fechado? Então, com base nesses e outros entendimentos, o plenário por unanimidade homologou no bojo da DPF, né, o plano Pena Justa, que deve ter sua implementação iniciada, e determinou, entre outras medidas, que estados e DF, em diálogo cooperativo com as autoridades responsáveis pelo Plano Nacional, comecem a elaboração dos seus planos de ação. Para encerrar, prometo que eu vou mudar de tema, ficaram alguns pontos polêmicos do plano que acabaram sendo debatidos pelos ministros. Eu não vou detalhar esses pontos polêmicos, mas eu quero que vocês saibam que no informativo foram noticiados 3 pontos que foram pensados como mais polêmicos, dos quais um foi homologado dessas polêmicas e 2 não foram homologados. Então teve um recorte ali, um fragmento do plano que acabou ficando sem homologação e não vai ser baliza aqui nessa fase de implementação. Então, homologou a medida relativa à vedação do ingresso de pessoas com transtorno mental em hospital de custódia. Essa vedação do plano foi homologada, deixou de homologar a medida referente à obrigação de instalação de câmeras corporais em policiais penais. Isso estava no plano Pena Justa apresentado pela União, essa implementação, essa medida dentro do plano, isso não foi homologado. E também deixou de homologar as medidas relativas à compensação penal por condições degradantes e remissão ficta por ausência de oferta de trabalho e estudo. Deixou de homologar. Isso aqui é uma tese muito discutida lá na execução penal, né? O preso tem direito ao trabalho e com o trabalho ele faz a remissão de pena. Mas na unidade prisional que ele está, ele não pode trabalhar. Então vamos projetar uma remissão ficta. Porque não tem trabalho, não tem oferta, então vamos dar a remissão, porque não é culpa dele que não tem oferta de trabalho no estabelecimento prisional que ele está. Às vezes tem oferta de trabalho, mas não atende toda a massa. Essa construção, essa compensação penal foi prevista no plano, não foi homologada. Também remissão ou compensação penal por condições degradantes, né? Isso já existiu num caso, pessoal, que envolveu um caso que foi parar no sistema interamericano, veio uma referência lá da Comissão Interamericana, o STJ validou e disse praticamente que o apenado que cumpre pena naquele estabelecimento X, cujas condições degradantes foram reconhecidas pela Comissão Interamericana, vai ter o tempo de pena cumprido, considerado em dobro, algo assim. E aí essa ideia, que ainda orbita as discussões no sistema carcerário, acabou indo para dentro do plano da União, o Supremo rechaçou aqui, tá bom? Então, isso não colou, entre aspas, né? Isso não colou. Não vou entrar em mais detalhes, porque senão a gente não sai do lugar aqui, já foi mais da metade da aula praticamente só nessa DPF 347. Tranquilo? Se você é candidato para a Defensoria Pública, você precisa conhecer a DPF 347 em detalhes, o mérito e esse processo estrutural, tá bom? Defensoria, muito importante, MP
magistratura importante, delta e procuradores de advocacia pública, média importância. Até para procuradores de Estado, de advocacia pública estadual, né, eu posso até colocar como importante no nível de MP e magistratura, porque vai sobrar trabalho para vocês, futuros procuradores de Estado, na concepção desse plano, na implementação das medidas em âmbito local, enfim. Conclusão, o plano Pena Justa, que busca enfrentar violações sistemáticas de direitos fundamentais nas prisões do Brasil, do país, foi homologado pelo Supremo, com algumas ressalvas que visam ao seu aprimoramento. Beleza, pessoal? Vamos caminhar agora. Os demais julgados são um pouquinho mais simples. A gente vai pegar um julgado meio enrolado de ICMS na sequência, mas os próximos 2 julgados não são tão polêmicos, tá bom? Vamos começar. Vamos avançar agora, na verdade, né, com a DPF 1165. Mais um julgado noticiado pelo Supremo, de um tema que a gente já viu a corte julgando, mas se sai no informativo de novo, é porque o Supremo quer dar ênfase, o examinador constata essa ênfase do Supremo e pede. Isso pode ensejar questões de prova. Nós temos aqui um julgado sobre linguagem neutra novamente, pessoal. Vamos lá? Um julgado importante, que vale a pena você conhecer para proporcional, para humanos, em prova de MP, defensoria, magistratura, bem importante para as carreiras em geral, mas para essas 3 um pouco mais. Linguagem neutra vocês já conhecem, não é um instituto jurídico, é uma proposta de construção, de reformulação, de adaptação da língua portuguesa, isso existe mundo afora, da língua falada, da língua escrita, para que as palavras comportem o gênero neutro. As palavras não tenham, por pré-definição, um gênero, ou não estejam sujeitas ao dualismo do gênero masculino e feminino. Então, a linguagem neutra prega que as palavras devem comportar um gênero neutro, porque a linguagem estruturada na ambivalência masculino e feminino, quando projetada para determinadas camadas da população, pode ser um instrumento de discriminação, de desconsideração da personalidade. Então, uma pessoa que não se identifica, uma pessoa integrante, por exemplo, da população LGBT, que não se identifica propriamente com o gênero masculino ou feminino, ao empregar determinada palavra que está limitada a esses 2 únicos gêneros, teria uma restrição, uma violação de direitos, um tratamento discriminatório. Então, a linguagem neutra vai criar matrizes de conjugação, de ajustes de gênero, de flexão de gênero, para ser mais preciso, né, diferentes. Então, o exemplo mais didático para a compreensão da ideia é, por exemplo, pegar a palavra menino e menina, né? Menino, menina e o menine. Aí vão se utilizar construções linguísticas para tentar, ou para dar vazão a esse pleito de ter um gênero neutro na língua portuguesa. E aí, existe toda uma discussão ideológica por trás da linguagem neutra. Em um extremo, manifestações contrárias, em outro extremo, manifestações favoráveis. E o direito no meio do caminho, com suas parcas ferramentas, tentando acompanhar o embate que é de ordem social. Ideologias ficam longe da nossa aula, a gente vai enfrentar o problema jurídico. E qual que é o problema jurídico que chega no Supremo Tribunal Federal nessa DPF? Não é um problema jurídico novo perante a Corte, mas é uma decisão que começa a sinalizar uma jurisprudência pacificada na Corte, nos seguintes termos. Nessa ADPF, nós tivemos uma análise de uma lei municipal que expressamente vedou a utilização dessa flexão de gênero neutra em contrariedade à norma culta da língua pátria, ou seja, a referência dos gêneros masculino e feminino exclusivamente, proibindo essa utilização em documentos e ações oficiais, instituições de ensino e bancas examinadoras no âmbito daquele município. Lei municipal, objeto da DPF? Pode? Pode. O objeto da DPF é muito mais amplo, né, do que o da ADI e da ADC. A discussão chega no Supremo, e no Supremo Tribunal Federal nós temos a análise da constitucionalidade dessa lei sob 2 pontos de vista. Primeiro, sob o ponto de vista da inconstitucionalidade formal. Será que municípios podem legislar sobre esse tema? Considerando-se que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional,
Típico caso de conflito de competência no âmbito da Federação Brasileira. A gente vai ter uma regra, de um lado, tirando a competência do ente federativo, no caso o município, que aqui no caso é o 22, inciso 24 da Constituição Federal, que fala da competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E de outro lado, a gente tem uma regra de competência que é lida como dando possibilidade do ente ter legislado tal como fez. E no caso aqui, a gente tem a regra da competência legislativa concorrente de União e Estados e também municípios, né, para legislar sobre educação. Ah, professor, cadê os municípios aqui no 24? Aí você tem que lembrar que o artigo 24 sempre é interpretado de maneira combinada com o artigo 30, artigo 30 da Constituição Federal, né? O artigo 24 combina com o artigo 30, incisos 1º e 2º, e diz: municípios podem legislar sobre todas as matérias do artigo 24, competência legislativa concorrente, desde que o faça para atender o interesse local e desde que respeite a lei federal e a lei estadual existente sobre o tema. Ótimo. Então a primeira discussão é: será que o município poderia ter legislado sobre essa matéria? E a segunda discussão é de ordem material. Será que esse conteúdo de lei é consentâneo com a Constituição? Será que vedar esse tipo de construção é materialmente de acordo com a Constituição Federal, considerando-se a liberdade de expressão e a vedação à discriminação? Meus caros, a gente tem o Supremo enfrentando esse tema, né, de novo aqui na DPF 1165. Já antecipo para vocês que a gente tem vários julgamentos da Corte, de uns 2 ou 3 anos, dizendo que essas leis municipais são inconstitucionais. Mas esses julgados mais antigos sempre estiveram focados na inconstitucionalidade formal. O município não pode legislar sobre esse conteúdo, porque este é um conteúdo que se integra como diretriz, como base da educação nacional e, para esse ponto, competência legislativa privativa da União. Porém, essa DPF e uma outra anterior, não é a primeira vez que a Corte faz isso, é a segunda vez, até onde eu me recordo, a Corte, além de enfatizar a inconstitucionalidade formal, dá um passo adiante e reconhece também inconstitucionalidade material. Nem precisava, né? Derrubou por inconstitucionalidade formal, a lei é morta. Mas o Supremo dá um passo adiante e reconhece também inconstitucionalidade material. Já dei o spoiler do julgamento de mérito da DPF, mas antes da gente ver esse mérito no informativo, eu quero dar 2 tópicos de processo constitucional com vocês. 2 conteúdos que não foram noticiados no informativo, mas eu estou aqui sempre lendo os julgados na íntegra para vocês e identifiquei 2 discussões preliminares ao mérito que você precisa levar para a prova, especialmente para o direito constitucional. Primeira discussão, pessoal, que teve na Corte, não foi noticiado no informativo, já disse isso para vocês, né? Os informativos não trazem mais discussões de ordem de processo constitucional, como regra. Então, discussões sobre legitimidade, cabimento, perda de objeto, não vem para o informativo. Só que isso continua caindo em prova porque é tópico de processo constitucional, de direito processual constitucional, regras de processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal envolvendo a DI, a DC e a DPF. Vamos ver 2 tópicos aqui. Meus caros, nessa DPF foi proposta pela Aliança Nacional LGBT e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Com base, meus caros, na regra do inciso 9º do artigo 103 da Constituição Federal. Lembra? Artigo 103 da Constituição Federal nos dá o rol de legitimados para juizamento de ADI e ADC. Ah, mas nós estamos em ADPF, né? Sim. Mas o rol de legitimados para DPF é o mesmo rol de legitimados para DI e ADC. Por força de expressa previsão constitucional? Não, por expressa previsão da Lei 9882 de 99, que é a lei da DPF. A lei da DPF fala: vão ser legitimados para propor a DPF os mesmos que a Constituição prevê para DI e ADC. Ótimo. E lá no inciso 9º, a gente tem a seguinte previsão de legitimado ativo: confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Por que eu estou trazendo esse apontamento para vocês? Estou trazendo esse apontamento para vocês pelo seguinte motivo. Historicamente, o Supremo sempre interpretou essa expressão entidade de classe de âmbito nacional vinculada a uma determinada categoria profissional ou categoria econômica. O Supremo sempre diminuiu a abertura da legitimidade ativa
com base no 103, inciso 9 da Constituição Federal, para admitir ADIs, ADCs e ADPFs para entidades de classe de âmbito nacional que concentrassem representação de interesses de uma categoria profissional ou econômica. Porém, nos últimos anos, e a DPF 165 vem se agregar a esse movimento, nos últimos anos o Supremo tem quebrado essa interpretação clássica e dando uma interpretação mais ampla para essa hipótese de legitimação ativa, dizendo que entidades de classe de âmbito nacional não vão se limitar apenas àquelas que representam categorias profissionais ou econômicas. Vão também poder abranger, guarda isso, entidades que congreguem interesses que vão além ou que não se confundem com os interesses de categorias profissionais e econômicas. Tá, e quais são esses outros interesses de uma entidade nacional que o Supremo vai chancelar para reconhecer legitimidade ativa? Olha que ponto importante. Entidades que atuam na proteção de direitos fundamentais, em particular de grupos vulneráveis. O Supremo diz expressamente, nós precisamos mudar a nossa interpretação para reconhecer legitimidade ativa a entidades de alcance nacional, a entidades de alcance nacional, entidades de classe de âmbito nacional, cujos interesses congregados envolvam proteção de direitos fundamentais, especialmente de grupos vulneráveis. E aí o Supremo joga fora décadas de jurisprudência e dá uma nova visão para o inciso 9 da 103 da Constituição Federal. E essa nova visão tem permitido à Corte que entidades como essas que ajuizaram essa DPF apresentem ações de controle concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Leva isso para a prova, vai cair no seu próximo domingo de prova esse ponto. Está demorando para cair esse ponto, vai cair, vai ser cobrado. Pelo menos eu não conheço, alguém já viu uma questão sobre essa, me avisa lá no Instagram depois, tá bom? Mais uma questão preliminar dessa DPF, que não está no informativo, mas eu não estou aqui só para ler informativo com vocês, né? Nunca estive. Outra questão preliminar. Guarda isso. O que eu vou falar não é uma banalidade. A gente viu que o legitimado ativo, que apresentou a DPF, atacou a lei municipal como um todo. E aquela lei municipal tinha por objetivo vedar o emprego da linguagem neutra na ambiência das escolas, mas também na ambiência de provas de concurso e atos e comunicações oficiais do ente municipal. Lembra lá? Está na linha do objeto do slide anterior. Agora, o Supremo, lendo a petição inicial, ele falou, bom, o legitimado colocou a lei municipal como um todo aqui, a vedação da lei municipal como um todo. Porém, lendo a argumentação, a causa de pedir do legitimado ativo na petição inicial, ele só falou sobre linguagem neutra no âmbito das escolas. Só que a lei não limitou a linguagem neutra apenas no âmbito das escolas. Limitou a linguagem neutra em vários outros segmentos. Banca de concurso, atos oficiais, comunicações oficiais. Aí o Supremo vem e emprega aqui uma jurisprudência de ordem processual. O Supremo diz o seguinte, o artigo 4º da lei da DPF fixa os requisitos da petição inicial da DPF. E o Supremo, interpretando esse dispositivo, entende que o autor de uma ação, o legitimado ativo de uma ação de controle concentrado abstrato, inclusive a DPF, precisa fazer, guarda a expressão, uma impugnação específica dos pontos de uma lei que versa sobre vários conteúdos. E aí quando o Supremo vai ver a inicial da DPF 1165, não há impugnação específica quanto aos demais objetos da lei. Houve impugnação específica apenas quanto ao emprego de linguagem neutra nas escolas. Conclusão. Não conhecimento da DPF em face dessa lei municipal no que toca à aplicação da lei municipal a uso da linguagem neutra em editais de concursos públicos e comunicações institucionais dos órgãos de administração pública municipal. Não conhecimento da DPF nesse ponto, por falta de impugnação específica. Por que existe essa jurisprudência? Porque senão seria muito fácil, né? Veja, a causa de pedir nas ações de controle concentrado abstrato é aberta. O que isso significa dizer? O Supremo Tribunal Federal
quando for julgar o mérito, não examinar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo, o Supremo não está preso apenas aos argumentos que o legitimado ativo trouxe. O legitimado ativo vai lá e fala, olha, Supremo, o artigo X da Lei 1 é inconstitucional porque viola isso, viola A, B e C. O Supremo pode ir lá e reconhecer que o artigo X da Lei 1 é inconstitucional porque viola, na verdade, o D, o argumento D. Ah, mas ele não foi argumentado, não está na inicial, causa de pedir aberta. Tudo bem. O Supremo não está preso ao argumento veiculado pelo legitimado ativo. Agora, isso não significa dizer que o legitimado ativo não tem o ônus de impugnar especificamente as inconstitucionalidades que ele está sustentando. Então são coisas diferentes. Ele tem que falar, olha, o artigo X da Lei 1 é inconstitucional por esse motivo. O Supremo pode ir lá e reconhecer que o artigo X da Lei 1 é inconstitucional por outros fundamentos, mas teve impugnação específica do artigo X. Agora, se ele quiser atacar o artigo Y, ele tem que abrir um tópico novo. Olha, o artigo Y da Lei 1 é inconstitucional, por esse e esse motivo. O Supremo pode ir lá reconhecer que o artigo Y é inconstitucional, acolhendo os fundamentos, ou não, porque a causa de pedir é aberta. Então não confundam as ideias. Causa de pedir aberta, mas há um ônus de impugnação específica. E se não houver impugnação específica de algo pelo legitimado ativo, nesse ponto a ação não vai ser conhecida. Senão seria muito simples, né? Imagina, o legitimado ativo fala, Supremo, tô achando que essa lei aqui é inconstitucional. Viola a Constituição Federal como um todo. Viola os princípios da Constituição Federal. Quais? Não sei, viola. Tá aí. Julga. O Supremo ia estar enrolado, né? O Supremo ia estar enrolado. Ia ter que fazer exames de inconstitucionalidade sem impugnação específica. Ia ter que fazer revisão de lei pura e simplesmente. Então, esse ônus da impugnação específica que a Corte extrai dos artigos das leis da 9868, que versam sobre a DPF, mas é o mesmo argumento, mesmo entendimento do artigo respectivo lá da Lei 9868, é a lei da ADI e da ADC, a 9882 é da DPF, perdão. O Supremo olha para esses artigos que trazem os requisitos da petição inicial e extraem deles esse ônus de impugnação específica, sob pena de não conhecimento. No caso, olhando para a inicial da DPF, teve impugnação específica só sobre a aplicação da lei no âmbito das escolas. Nos demais pontos de vedação do emprego da linguagem neutra, não houve impugnação específica. O Supremo não conheceu da DPF quanto a esses demais pontos, conheceu da DPF apenas nesse segmento. Por isso que houve um conhecimento parcial da DPF. Fechado? Já sabia disso, pessoal? Se não sabia, estou apresentando para vocês aqui, né? Sempre comprometido em transmitir a maior quantidade de conhecimento possível a partir dos impulsos que os julgados nos permitem. Se gostou desse ponto, deixa um joinha aí. O professor fica feliz depois de ver os seus feedbacks da nossa aula. Fechado? Beleza. Agora vamos para o mérito. Aí aqui no mérito já deu spoiler, né? O Supremo reconheceu inconstitucionalidade formal. Olha lá. O legislador municipal criou norma específica em descompasso com a norma nacional, alterando o ensino de idioma oficial no país, no seu município. Então, viola a inconstitucionalidade formal, viola a Constituição sob o ponto de vista formal, usurpação de competência privativa da União. E também o Supremo reconheceu inconstitucionalidade material, violação da liberdade de expressão, proibição de censura, violação à norma geral antidiscriminatória, promoção de bem de todos, sem preconceito de qualquer forma, artigo 3º, proibição da isonomia, né? Então, também inconstitucionalidade material, aqui não há novidade, né? O Supremo está apenas reiterando entendimentos anteriores da Corte. Então, leis municipais ou estaduais que versam sobre linguagem neutra são inconstitucionais, tanto sob o ponto de vista material, por usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e são também materialmente inconstitucionais por violação a essas referências do texto constitucional. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Fica aí o resumo para vocês também. Vamos caminhar agora um julgado um pouquinho enrolado, tema 1367 da repercussão geral. O julgado mais difícil, no meu modo de ver, desse informativo, tá? Eu vou tentar simplificar para vocês ao máximo. É um julgado de ICMS em direito tributário. Fechado? Uma discussão sobre ICMS e fato gerador do ICMS.
Julgado importantíssimo para a advocacia pública, para a magistratura, para a MP e defensoria e delta sempre um pouco menos, mas vamos lá, segue comigo aqui. Meus caros, ICMS todo mundo conhece, né? ICMS é um tributo estadual, um imposto estadual que tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações ocorram ou se iniciem no exterior. É o fato gerador do ICMS previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. Basicamente, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. Beleza. Veja que importante, né? Base constitucional do ICMS. Ainda que se trate de um tributo de competência dos estados, a Constituição Federal previu a existência de uma lei complementar federal, uma lei complementar da União, voltada a regular alguns aspectos centrais do ICMS, para que com isso a gente tenha uma padronização desse imposto estadual importantíssimo na Federação Brasileira como um todo. E aqui a gente tem a previsão do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal. Diz lá, no âmbito do ICMS, compete à lei complementar definir os contribuintes do ICMS, dispor sobre as hipóteses de substituição tributária no ICMS. E o que nos importa aqui, fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços em vista do estabelecimento comercial, do estabelecimento responsável. E aí, voltado a dar esse regramento de lei complementar federal para esses aspectos do ICMS, a gente tem a famosa Lei Complementar 86, de 1996, que é conhecido como Lei Candir. Lei Candir. E aí, só essa base constitucional já nos permite chegar no mérito, já nos permite chegar no problema aqui, né? Desse tema 1367 da repercussão geral. É um problema super conhecido no âmbito do ICMS, que eu vou fazer uma revisão não exauriente com vocês, mas só para a gente poder entender o julgado da corte. O problema é o seguinte, imagina uma mesma empresa que tem estabelecimentos em vários locais. Vamos imaginar que, por exemplo, haja 2 armazéns, 2 sedes de uma mesma empresa, uma em São Paulo e outra no Mato Grosso do Sul, uma em São Paulo e outra em Santa Catarina. E vamos imaginar que haja a circulação de mercadoria entre estabelecimentos, 2 estabelecimentos dessa mesma empresa. A Lei Candir, grosso modo, de maneira bem simplificada, determinava a possibilidade de incidir o ICMS nesse caso. Cobrar ICMS em decorrência da circulação de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Estranho, né? Estranho. Se é estranho em tributário, consequência, judicialização absurda, discutindo se essa disposição da Lei Candir seria ou não constitucional. Essa discussão chega no Supremo Tribunal Federal. Tanto por intermédio da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, como também pelo tema 1099 da repercussão geral. E aí o Supremo foi lá e reconheceu que essa disposição da Lei Candir é inconstitucional. O Supremo julgou a ADC improcedente, então falou, não vou declarar a constitucionalidade não. Esse dispositivo é inconstitucional. Olha lá, inconstitucionalidade das previsões da Lei Candir, uma vez que não configura fato gerador de ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes. Não incide ICMS. Disposição da Lei Candir inconstitucional. Beleza. Rolo começa com a oposição de embargos de declaração na DPF 49. Você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, né? Teve um tema de repercussão geral dizendo isso, depois teve uma ADC, sim, literalmente. Tanto que na ADC o Supremo fala, olha, nós já julgamos isso aqui, mas vamos julgar essa ADC aqui, né? O Supremo ainda não equalizou a
concomitância de repercussão geral com ações de controle concentrado abstrato. Porque, por incrível que pareça, às vezes está em relator diferente, ministro diferente, aí o tema anda primeiro, a ação do controle concentrado anda depois. E às vezes o Supremo já teve um movimento contrário, julgou a ação do controle concentrado primeiro, e depois tinha um tema de repercussão geral, julgou de novo. Acho que não faz mal. De todo modo, estava o entendimento na praça. O que aconteceu? Saiu a decisão de mérito na DC 49, opuseram o embargo de declaração no julgamento de mérito da DC 49. E disseram o seguinte para o Supremo: Supremo, tem que fazer modulação temporal dessa sua decisão. Porque essa sua decisão, incidindo de pronto, reconhecendo a inconstitucionalidade, a eficácia é ex tunc, retroage até o início. E a gente tem aqui décadas de CMS projetados com base na regra da Lei Candir, que você está dizendo que é inconstitucional. Isso gera problemas para o fisco, que já cobraram ICMS em diversas operações, e isso tudo, em princípio, poderia ser revisto, mas, por incrível que pareça, pessoal, também gera possíveis problemas para os próprios contribuintes. Como assim? Ah, mas o contribuinte vai ter problema para uma decisão que está falando que ele não devia pagar imposto? Às vezes, sim, porque muitas empresas, em vista desse entendimento até então existente, estruturavam as suas operações entre estabelecimentos do mesmo titular, de modo a gerar crédito de ICMS, compensar crédito com eventuais débitos de ICMS. Então, toda uma estrutura operacional das empresas, com base nessa matriz de incidência do ICMS, que está desaparecendo do mundo. Se desse efeitos ex tunc, que é o normal, né, na DC, declarada a inconstitucionalidade, é voltar à origem, morreu desde 96, ia fazer um caos, tanto para os fiscos quanto para vários contribuintes. Opuseram o embargo de declaração perante o Supremo, e o Supremo foi sensível e modulou os efeitos temporais dessa decisão. Modulou os efeitos temporais dessa decisão. Então a gente sabe que, como regra, uma decisão do Supremo em sede de ADI, ADC, ADPF, que reconhece inconstitucionalidade, como regra, essa decisão tem efeitos ex tunc, retroativos, teoria da nulidade ab início, ab ovo, do ato inconstitucional. Nasceu inconstitucional, é morto desde o nascimento. Porém, o Supremo, tanto a Lei 9868 da DPF, quanto a Lei 9868 da ADI e da ADC, quanto a 9882 da DPF, admitem as respectivas modulações dos efeitos da decisão, inclusive no plano temporal. Então, quando há razões de segurança jurídica ou um excepcional interesse social que justifique, o Supremo pode pegar o termo inicial da declaração de inconstitucionalidade, que está ali no nascimento da norma, e posicionar em algum momento para frente. Pode posicionar o tempo da decisão, efeitos ex nunc, não retroativos, mas pode colocar pro futuro também. Pro futuro, efeitos prospectivos. O Supremo diz, olha, eu estou dizendo que é inconstitucional, e essa inconstitucionalidade vai valer para daqui 6 meses. Pode isso? Pode. Se houver razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode. Regra ex tunc, mas pode modular. Modular para colocar em qualquer momento da linha do tempo. Ao tempo da decisão, inclusive pro futuro. O Supremo fez isso aqui. E aí o Supremo abriu a modulação para duas coisas. E esse foi o ponto que deu problema, a ponto da gente ter outro tema de repercussão geral para dar as mãos para o tema 1099 e a ADC 49. O Supremo fez duas coisas. Ele disse assim, guarda esse ponto. Todos os processos judiciais e administrativos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento aqui desse acórdão de mérito da DC 49, tudo que tem de processo administrativo e judicial existente até agora está preservado. Está preservado. Então, um aspecto da decisão pôs a modulação temporal ali para a data do julgamento do acórdão, para a data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito da DC 49, que eu anotei aqui para vocês, 29 de abril de 2021. Processo ou processo judicial, procedimento administrativo, estava em andamento lá em abril de 21? Sim. Vai continuar. Está preservado. Não, a decisão de mérito não vai alcançar. E quanto aos demais aspectos, as demais repercussões desse entendimento?
Aí o Supremo jogou para frente, para o futuro. O restante da decisão só vale a partir do exercício financeiro de 2024. A decisão era lá de 21. Todo mundo se organiza, porque a partir de 24 está valendo 100% a decisão. Esquece aquela regra de incidência do ICMS. Beleza? Beleza? Isso aqui está nesse excerto aqui da decisão que eu peguei dos embargos de declaração para vocês. Ufa! Agora a gente pode ver o tema 1367 da repercussão geral. Tudo isso para a gente chegar agora no julgamento novo. O que aconteceu para, de novo, essa discussão está chegando no Supremo? Nesse julgamento, meus caros, a gente tem, em síntese, o Supremo Tribunal Federal aplicando a modulação temporal do seu entendimento diante de um caso concreto. Então, um caso concreto, se não me falha a memória, do Estado de São Paulo. O que aconteceu, em bom português, foi que o TJ do Estado de São Paulo acabou, no julgamento de um caso concreto, não aplicando corretamente ou não observando as balizas temporais que o Supremo deu à sua decisão. Então, o caso era mais ou menos assim. Uma empresa estava lá, fez a movimentação de mercadoria dentro de estabelecimentos próprios. E aí isso aconteceu, sei lá, em 2022, 2023. O fisco foi lá e, autuou a empresa. Falou, empresa, você tem que me pagar o ICMS aqui, ó, você está circulando mercadoria do teu estabelecimento A para o teu estabelecimento B. A empresa falou, peraí, fisco, você está errado. O Supremo disse que não pode mais cobrar esse ICMS. Ajuizou o mandado de segurança. Dizendo, o fisco está querendo me cobrar um ICMS que o Supremo disse que é inconstitucional. Aí o TJ, talvez não sei o que decidiram lá, não vi o acórdão do TJ, né? O pessoal viu o acórdão do Supremo só. O TJ disse, olha, pode sim, o fisco na verdade está cobrando, aqui o fisco do Estado está cobrando ICMS por uma operação que aconteceu lá em 22, 23. Foi depois da decisão do julgamento da ADC 49, mas na ADC 49 o Supremo disse que vai valer só para exercício financeiro de 24. E o que está cobrando aqui, ó, é uma operação entre estabelecimentos de 22, 23, não me lembro qual que foi a data. Foi depois da decisão do Supremo, mas antes de 24. E aí? E aí que o TJ talvez não tenha apreendido, né? Como é que se deu propriamente a modulação temporal dos efeitos da decisão do Supremo na DC 49. O Supremo diz o seguinte, as cobranças que podiam continuar ocorrendo com base em processos administrativos e processos judiciais em curso, eram aquelas já existentes até a data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito da DPF 49, abril de 2021. Abril de 2021. Então, as cobranças possíveis eram aquelas que já ganharam, aquelas que já tinham ganhado vida por meio de processo judicial ou administrativo até abril de 21. Ah, mas e de abril de 21 para frente? Não pode cobrar mais. E por que a decisão ficou só para 24? Porque tem várias outras repercussões. Não é apenas cobrar ou não, né? O ICMS. O ICMS, pessoal, gera compensação de créditos. Ah, eu deveria ter pagado, eu estou devendo ICMS por conta da movimentação de bens que eu fiz do estabelecimento A para B, de acordo com a regra antiga. E eu estou usando eu vou pagar esse ICMS com um crédito de uma operação. Toda essa parafernália que envolve o ICMS, as compensações, os negócios estruturados que as empresas fazem. O Supremo deu um fôlego para fisco e empresas se organizarem para esquecer, para parar de se organizar em vista dessa regra a partir do exercício financeiro de 24. Agora, a cobrança em si só permaneceu possível até até abril de 21, nos casos em que já havia processo administrativo ou processo judicial. Então, não dá para querer cobrar ICMS de operação, de circulação de mercadoria de estabelecimentos de mesmo ente, depois da decisão do Supremo lá de 21. O TJ de São Paulo errou, aplicou mal a modulação temporal da decisão do Supremo. Não pode. Tranquilo? E por isso o Supremo foi lá e reconheceu, né? Ó, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, para poder deixar o registro. Deixa eu ver se o resumo tá bom. Olha lá. Olha a tese fixada, ó. A não incidência do ICMS no deslocamento de bens
de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no tema 1099 repercussão geral e ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da julgamento da decisão de média da ADC 49, que é a data que eu mencionei para vocês. Então, incide o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, nas hipóteses não ressalvadas na modulação de efeitos, atribuição de eficácia prospectiva da declaração de constitucionalidade da Lei Complementar 87 na ADC 49. O Supremo disse, a gente precisa que Brasil afora se aplique a modulação dos efeitos nos termos em que nós definimos, senão isso vai violar a isonomia, além de violar a decisão do Supremo em si. Tranquilo? Não vou ler tudo aqui, pessoal, ó. Vou só ler esse ponto, ó. Na espécie, o TJ de São Paulo afastou a incidência do ICMS em operações realizadas antes de 2024 e sem processo pendente até o marco temporal acima referido, que é o 29 de abril de 2021, motivo pela qual violou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em jurisdição constitucional. Fechado? Não pode, não pode. Ah, vai poder cobrar ICMS ainda por conta desse fato gerador? Sim, desde que esteja dentro da situação acobertada pela modulação. No caso concreto, estava querendo cobrar ICMS por uma situação não acobertada pela modulação. Por que eu trouxe esse tema de repercussão geral para vocês? Porque ele é trabalhoso, né? Ele é trabalhoso. Perto dos demais que estão no informativo, ele é trabalhoso. Então, vou fazer questão de trazer julgados que dá trabalho para você estudar sozinho. São julgados que a gente tem aqui a remissão, né? A temas de repercussão geral anteriores, uma ADC anterior. Se você tiver que rastrear todo esse estudo para julgar, para entender um julgamento de agora, dá muito trabalho. Eu prefiro fazer isso por vocês. Nosso último julgamento aqui, ADI 4059, mais um julgado peculiar, mas que vale a pena você conhecer, um tema que não é novidade na corte, mas que você tem a oportunidade de rever comigo aqui, meus caros. Meus amigos, temos um julgamento pertinente à legislação sobre polícia militar, de maneira bem objetiva, porque nosso tempo está praticamente estourado, de maneira bem objetiva. Lembre-se de que há uma regra de competência legislativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares. Artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares. Porém, nós sabemos que as polícias militares são braço integrante do Estado, membro, ente federativo. E como consequência lógica de as PMs serem integrantes dos estados, a gente precisa também admitir a competência dos estados para legislar sobre polícia militar, já que é uma instituição integrante daquele ente federativo. E aí, é um caso, esse tipo de legislação, esse tipo de construção é bastante peculiar, porque a gente não tem uma regra de competência legislativa explícita na Constituição Federal, autorizando os estados a legislarem sobre suas PMs, mas nem precisaria, né? Mas, de todo modo, a gente tem esse condomínio legislativo. A União em um andar de lei, versando sobre normas gerais, sobre a organização das PMs, e os estados membros nos andares abaixo desse condomínio legislativo, podendo legislar, claro, sobre a PM, porque a PM é braço integrante da estrutura do Estado. Isso é absolutamente tranquilo no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, meus caros, nós temos um ponto bastante sensível na legislação sobre as polícias militares que diz respeito ao serviço voluntário. O serviço voluntário não se confunde com o serviço gratuito, né? São serviços voluntários, mas tem uma contraprestação econômico-financeira. Por diversas razões, de ordem estrutural, de ordem de trabalho mesmo, entendeu-se pertinente abrir-se as portas da Polícia Militar para uma espécie de serviço que vai ser prestado por pessoas que não integram necessariamente a carreira de policial militar. E aí a gente tem esse segmento, esse aspecto do regramento da organização das polícias militares, ou seja, o serviço voluntário na Polícia Militar,
objeto de uma lei federal, a Lei Federal 10.029 de 2000. Então, esse aspecto da organização das polícias militares tem suas normas gerais em uma lei federal. Paralelamente, porém, a gente tem várias leis estaduais versando também sobre esse aspecto da organização das polícias militares no âmbito daquele estado específico. E aí a gente tem alguns julgados do Supremo em que a Corte tem que examinar a compatibilidade da lei estadual sobre serviço voluntário na Polícia Militar local do estado com as disposições da lei federal que versa sobre serviço voluntário na Polícia Militar. Fechado? Vários pontos aqui, meus amigos, mas o importante é vocês saberem que, em linha de princípio, esse serviço voluntário na PM vai poder fazer aquelas atividades que não são estritamente conectadas à atividade fim da PM. Qual que é a atividade fim da Polícia Militar? Fazer policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Ah, mas eu preciso ter alguém para fazer trabalho burocrático na PM. Atividades administrativas. Poderia chamar um policial? Poderia, mas esse policial treinado, o que é melhor para a sociedade? Que ele esteja na atividade fim ou que ele esteja numa atividade administrativa? Que ele esteja na atividade fim. Então vamos admitir um serviço voluntário para fazer essa atividade meio, por assim dizer, administrativa. Os serviços voluntários, essas pessoas que integram a estrutura de recursos humanos da PM para fazer serviço voluntário, nunca vão poder estar na atividade fim. Fechado? Beleza. Em concreto, o que a gente examinou aqui? O que o Supremo examinou na DI 4059? Uma lei estadual que versa sobre esse serviço voluntário. E essa lei estadual, versou sobre vários aspectos, mas principalmente sobre serviço voluntário voltado à guarda de imóveis e também guarda de quartéis. A guarda do prédio, do imóvel. Serviço voluntário. Beleza, a gente vai ver se pode isso. E além disso, um outro aspecto que a lei também versou, que foi examinada pelo Supremo, a lei veio e fixou uma idade máxima de 23 anos para as pessoas interessadas a prestar esse serviço voluntário. E aí o Supremo foi chamado, nessa DI 4059, a examinar basicamente esses dois aspectos da lei estadual em vista do espaço de competência legislativa que os estados têm para legislar sobre esse ponto, considerando-se a lei federal existente sobre o tema de normas gerais, a 10.029. Um julgado mais tranquilo, trabalhoso sob esse ponto de vista, mais tranquilo para a gente entender, né? E aí o Supremo, em termos gerais, reconheceu que a lei estadual é constitucional. A lei estadual é formalmente inconstitucional. Foi editada pelo Estado-membro dentro dos limites do seu quadrante de competência. Nesse ponto da Constituição um pouquinho tumultuado, né? Lei Federal de Normas Gerais sobre a organização da PM e o espaço legislativo dos estados. Olha lá. Na espécie, as disposições da lei estadual impugnada são compatíveis com aquelas da Lei Federal de Normas Gerais. Elas, inclusive, respeitam os limites impostos nessa norma geral, com proibição em vias públicas de porte ou uso de armas de fogo, exercício de poder de polícia pelos voluntários. Não pode, isso aqui é atividade fim. Agora, os serviços de guarda de imóveis estaduais e de quartéis são atividades que podem ser classificadas como auxiliares e administrativas. Não é guardar um quartel não é da essência da atividade fim da PM. Guardar a sede da Secretaria de Saúde não é da essência da atividade fim da PM. Então, é serviço auxiliar, é serviço administrativo. Não se confunde com funções de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Isso sim é exclusivo da PM. Isso sim. Então, se essa atividade de guarda de prédios públicos podem ser desempenhadas até mesmo por empresas privadas, claro que pode, né, pessoal? Segurança privada em prédio público é uma realidade, pelo menos aqui em Santa Catarina, praticamente todos têm. Praticamente todos têm. Alguns têm policiais militares também. Mas empresas privadas trabalham na guarda de prédios públicos. Vai no INSS, por exemplo, não tem um policial federal lá, um PM, tem um guarda, um segurança de empresa privada. Então, se empresas privadas podem fazer isso, com mais razão vão poder fazer voluntários treinados e investidos em função pública temporária.
Beleza. Agora, nem tudo são flores, né? Senão não traria esse julgado para cá. 2 pontos que a Suprema entendeu que a lei estadual precisa não ser declarada inconstitucional, mas precisam receber uma interpretação conforme. Depois a gente vai ver o desfecho que o Supremo deu. Olha lá, guarda esse ponto. A lei permitia que esses serviços voluntários, melhor, que esse pessoal, a título de serviço voluntário, fizesse a guarda de estabelecimentos prisionais. Estabelecimento prisional é um prédio público? É um imóvel público? É. Mas é um prédio público diferente. Por quê, pessoal? Porque os estabelecimentos prisionais estão dentro do campo de competência de um outro braço da segurança pública do Estado, que são as polícias penais. Os policiais penais, ou a polícia penal, é uma novidade na Constituição Federal. As polícias penais foram assim reconhecidas como braço, como força de segurança pública, pela Emenda Constitucional 104 de 2019, que foi lá e alterou o artigo 144 da Constituição Federal para inserir as polícias penais como instituição de segurança pública e os policiais penais como servidores da segurança pública. E aí a guarda de estabelecimentos prisionais está dentro da atividade fim da polícia penal. Então, para esse aspecto, ou seja, para o aspecto da lei estadual que versava sobre serviço voluntário na PM com possibilidade de fazer guarda de estabelecimento prisional, esse aspecto não pode mais. E como é que a gente resolve esse descompasso com a Constituição? O Supremo resolveu por intermédio da figura da não recepção. Uai, professor, por que não é inconstitucional? Que absurdo é esse? Eu já disse isso em aula, né? Nós tínhamos o seguinte, ó. Pega a linha do tempo. Constituição Federal de 88 não previu polícia penal. Vem a lei estadual, versa sobre serviço voluntário e prevê que os voluntários vão poder fazer guarda de estabelecimentos prisionais. Vem a Emenda Constitucional 104 e prevê as polícias penais, que têm na sua atividade fim fazer a guarda dos presídios. O que a gente faz com essa lei estadual? Essa lei estadual nasceu constitucional. Ao tempo do nascimento dela, não havia polícia penal. Ao tempo do nascimento da lei estadual, ela era consentânea com a Constituição. Os voluntários da PM poderiam sim fazer guarda dos estabelecimentos penais. Porém, com a Emenda Constitucional 109, o paradigma da Constituição mudou. E esse serviço, até então possível, não pode mais. Esse descompasso superveniente com a Constituição, por força de uma alteração na Constituição, não vai ser resolvida pela lógica da inconstitucionalidade. Vai ser resolvida pela lógica da não recepção. A inconstitucionalidade é um fenômeno que se verifica ao tempo do nascimento da norma. Ao tempo do nascimento dessa lei estadual, ela era consentânea com a Constituição, ela era constitucional. Ela se mostrou em descompasso com a Constituição por conta de uma emenda superveniente. E isso enseja não recepção. Então, se você chegou até aqui achando que não recepção existe apenas para a legislação anterior à Constituição de 88, que só houve não recepção pela Constituição de 88, você está errado. E aí vamos corrigir esse erro. Te explicaram mal ou explicaram pouco. Sim, em 88, a Constituição Federal veio e permitiu uma análise de recepção e não recepção para todo o ordenamento jurídico existente até então. Mas hoje, pessoal, depois da Constituição de 88, a cada nova emenda constitucional, a gente tem perspectivas de se fazer novas análises de recepção ou não recepção. Inclusive de leis posteriores à Constituição de 88, que nasceram constitucionais, mas que eventualmente poderão ter um descompasso superveniente com a Constituição, que vai ter que ser resolvido não a título de inconstitucionalidade, porque ao tempo do nascimento da lei, ela era constitucional. Vai ter que ser resolvido a título de não recepção. Ah, professor, que terminologia, né? Pô, que chatice. Sim, mas isso cai em prova. Inclusive caiu no MP de São Paulo. Exatamente isso. Essa discussão, essa compreensão. Fechado? Beleza. Então, nesse aspecto, a lei, esse conteúdo da lei foi não recepcionado. E aí o probleminha lá, né, do limite de idade. Aqui o Supremo entendeu que violou o texto constitucional, fixando o limite de idade de 23 anos como idade máxima,
esse ponto não pode, né? Precisa ter razoabilidade. Não tem por que você travar em 23 anos o voluntário. Não tem por quê. O requisito para um acesso a um cargo público, ainda com uma função temporária, tem que guardar razoabilidade. Tem que ter uma explicação. Por que eu vou travar 23 anos? A regra é o amplo acesso ao serviço público pelos interessados. Ele tem 50. Qual que é o problema? Né? Então, nesse ponto, a lei estadual errou. Tá bom? Aí, olha lá, com base nesses outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente em ação para declarar. O que o Supremo declarou? O Supremo declarou a inconstitucionalidade? Não, ele declarou a não recepção. A não recepção da expressão e de estabelecimentos prisionais disposto no artigo tal da lei tal, por ocasião da promulgação da emenda constitucional 104. O Supremo declarando a não recepção. E aí, declarou a parcial inconstitucionalidade sem redução de texto, né? Na expressão lá de outras instalações estaduais, a fim de que de seu alcance exclua a guarda de estabelecimentos penais, e aí declarou pura e simplesmente a inconstitucionalidade da expressão da idade e a constitucionalidade dos demais dispositivos. Beleza? Tranquilo? O fim ficou um pouquinho corrido, né? Mas o substancial do julgado, que é essa diferenciação entre recepção e inconstitucionalidade, que está aqui de novo, né? Em mais um julgamento da corte, eu precisava deixar nítido com vocês. Fechado? E aí, interessante, né? Interessante isso daqui. Supremo declarando a não recepção em uma ADI. Supremo declarando a não recepção em uma ADI. Né? Normas anteriores à Constituição não pode ser objeto de ADI, tem que ser objeto de ADPF. Mas numa ADI você pode fazer controle de não recepção. Nesses termos, nesse caso. Fechado, pessoal? Isso aqui é constitucional puro, né? Constitucional puro, não é um tópico simples, é um tópico um pouco mais avançado, mas fica aí o registro para vocês. Preciso encerrar, meu tempo acabou, foi um prazer estar com vocês em mais uma oportunidade. A gente se vê semana que vem, bons estudos, qualquer problema, me chama nas redes sociais. Forte abraço a todos e até a próxima.